Tirania de Aço capítulo 78. A decisão de Lambert. Lambert estava atualmente no pátio do castelo de Malbork, onde estava passando pelo treinamento brutal ao qual os iniciados da Ordem Teutônica devem aderir. Atualmente, ele estava treinando com muitos de seus colegas iniciados. Os jovens empunhavam espadas de aço sem corte uns contra os outros enquanto tentavam destemidamente ganhar vantagem contra seus colegas iniciados. Juntar-se à Ordem Teutônica não era honra de séculos atrás. Aos olhos do público fora das regiões de língua alemã, eles eram vistos como belicistas, espalhando as visões do catolicismo para os reinos ortodoxos vizinhos pela ponta da lança. Uma ação que estremeceu muito as relações entre os dois pilares do cristianismo. Atualmente, a Ordem Teutônica estava em guerra com o Grão-Ducado de Moscou e, por extensão, a Horda Dourada, que eram os senhores feudais moscovitas. Uma guerra em que eles estavam se saindo muito bem, porém a necessidade de novas tropas era constante e, como tal, a Ordem Teutônica começou a receber criminosos como uma tentativa de alimentar suas intermináveis cruzadas no norte. Como tal, Lambert estava envolvido em uma sessão de sparring com outro iniciado. O jovem era um órfão adotado pela Ordem Teutônica há muitos anos e vinha treinando dentro do castelo há algum tempo. Embora ele fosse talentoso, Lambert era muito superior na arte da esgrima e facilmente superou o homem quando ele o derrubou no chão com um golpe mortal. Depois de derrubar o homem no chão, Lambert olhou para ele com desdém antes de gritar ordens. Levante-se. No entanto, no momento em que o fez, sentiu uma pancada na nuca do mestre de armas da Ordem Teutônica, que rapidamente o castigou. Iniciar. Você não dá ordens aos seus irmãos. Nem usa tal força contra eles em uma mera sessão de sparring. Como punição por suas ações, você estará limpando as latrinas depois que seu treinamento terminar. A essa altura, Lambert sabia que não devia protestar. Apesar de ser um homem de nascimento nobre, nada disso realmente importava na Ordem Teutônica. Para cada cavaleiro dentro deste castelo, ele era considerado nada mais do que um criminoso e um iniciante que ainda não tinha conquistado o direito de portar a cruz negra da Ordem. Como tal, Lambert apenas acenou com a cabeça antes de voltar ao sparring. Durante o restante da sessão, ele descarregou sua frustração em seus parceiros de treino, resultando em outros jovens muito insatisfeitos com Lambert e seu comportamento indisciplinado. No mês passado, desde que o menino começou seu exílio, ele sofreu constante humilhação nas mãos dos cavaleiros estabelecidos e foi muito humilhado em seus deveres. Ele odiava cada momento de seu tempo passado aqui enquanto culpava seu irmão e sua ex-noiva por suas circunstâncias atuais. A única coisa que o mantinha são era o pensamento de que um dia ele iria se vingar daqueles que o prejudicaram. Após a sessão de sparring, Lambert começou a limpar as latrinas. Era uma tarefa excepcionalmente suja e degradante, mas era uma punição adequada por seu comportamento. Ultimamente, ele passava muito tempo fazendo tarefas domésticas como essa. Embora ele fosse de longe o mais talentoso dos novos iniciados, sua atitude o tornou impopular e improvável de fazer novos amigos em breve. Depois de terminar de limpar as latrinas, ele foi abordado por alguns cavaleiros, o que estava no comando imediatamente o chamou. Você foi convocado para o grande salão. Sugiro que se apresente apresentável antes de conhecer o grão-mestre. Sem lhe dar tempo de responder, os cavaleiros se viraram e foram embora. Eles haviam cumprido seus deveres e não se importavam mais com o que acontecia com o menino. Se ele acatou ou não o conselho deles dependia inteiramente dele, e eles não tinham desejo de ajudar um iniciado tão desordenado além do necessário. Assim Lambert tomou um banho e vestiu um conjunto limpo de trajes de iniciado antes de se aproximar do grande salão do poderoso castelo. Depois de entrar no grande salão, ele viu o grão-mestre parado perto da lareira, lendo uma carta contida em suas mãos. Esta carta era do Vaticano e o informava dos muitos supostos delitos de Berengário desde que o jovem assumiu o papel de regente nas terras de seu pai. Quando Lambert se aproximou do grão-mestre, o homem se virou e o encarou intensamente em silêncio. O grão-mestre era um homem mais velho na casa dos 60. Ele era completamente careca, com uma grande barba branca e olhos cinza-aço. Ele usava um conjunto de armadura de placas no estilo apropriado da época com um tabardo branco em cima, que tinha a cruz dourada e preta do grão-mestre estampada nele. O homem olhou para Lambert com uma expressão severa enquanto cumprimentava o menino. Então você é o segundo filho que tentou assassinar seu irmão mais velho pela herança.
É uma pena que você tenha falhado. Seu irmão se tornou um espinho no lado da igreja. Por causa disso, acabei de receber um pedido do Papa para invadir as terras de sua família e anexá-los como parte do Estado teutônico. Lambert ficou em estado de choque ao ouvir esta notícia. Ele não sabia quais eventos ocorreram com seu irmão, depois que ele foi exilado, mas a Inquisição já deveria ter chegado. No entanto, o fato de a Santa Sé ter solicitado a intervenção da Ordem Teutônica significava que algo extraordinário havia acontecido no mês passado. Lambert não pôde evitar perguntar sobre os detalhes. O que aconteceu? O homem mais velho colocou a carta em suas mãos sobre a mesa e pegou um cálice cheio de vinho enquanto começava a beber. Foi só depois de ter bebido todo o conteúdo do copo que ele revelou os detalhes do que havia acontecido. Seu irmão matou 2 membros da Inquisição. Depois, ele foi excomungado e declarado herege. Uma ação que deveria fazer um homem pensar 2 vezes antes de se envolver em qualquer outro comportamento perverso. No entanto, acabei de receber a notícia de que ele invadiu e anexou, ilegalmente, um de seus vizinhos, declarando seu pai, um visconde, sob o recém-criado Visconde de Kufstein. Se isso não bastasse, o barão de Kitzbühel havia prometido um grau substancial de matérias-primas ao Vaticano como presente. Seu irmão herege agora prendeu esses recursos, e ele se recusa a ceder na questão. Se a igreja era bula em alguma coisa, era propaganda, e em uma área tão distante da influência de Berengário, as únicas notícias sobre suas ações vinham da igreja. Eles fizeram o possível para pintá-lo como um demônio vilão cuja própria natureza era antagônica à igreja e seus ensinamentos. O grão-mestre desconhecia completamente a verdade por trás desses eventos e, como tal, optou por acreditar nas mentiras de seus mestres. Depois de ouvir os acontecimentos ocorridos no mês passado nas terras de sua família, Lambert lutou para encontrar meios de se expressar, e em seu breve momento de silêncio o grão-mestre fechou a distância entre os dois e olhou para ele com uma expressão grave. No momento, não tenho homens de sobra para atender ao pedido do Papa. No entanto, isso não será um problema em questão de meses. Então a pergunta em minha mente é simplesmente esta. Você vai continuar jogando uma birra como uma criança pequena? Ou você assumirá o manto de nossa ordem e decretará a justiça de Deus sobre seu irmão herege e os pagãos que o apoiam? Lambert se viu em uma encruzilhada. Se continuasse em seu caminho atual, a probabilidade era de que não conseguisse atingir seus objetivos. No entanto, se ele começasse a se comportar e a fazer um esforço real para ingressar na ordem, subir na hierarquia seria uma tarefa fácil para alguém como ele, pois Lambert decidiu se ajoelhar diante do grão-mestre e prometer sua servidão à ordem. Peço desculpas por minhas ações, grão-mestre, e de agora em diante farei todos os esforços para compensar meus erros. Se Deus quiser, então um dia espero fazer parte do exército que traz o julgamento do Senhor sobre meu irmão perverso. Como tal, neste dia, Lambert realmente começou a dedicar seu coração e a uma ordem teutônica e a esperança de que um dia em breve eles pudessem permitir que ele se vingasse. Tirania de Aço, capítulo 79. Iniciativa de infraestrutura. Atualmente, Berengar estava no domínio do estudo de seu pai, finalizando os projetos para a cidade que ele imaginava ser sua capital, a cidade de Kufstein. Ele estava trabalhando duro neste projeto por mais de um mês neste momento, visto que era algo em que ele trabalhava principalmente em seu tempo livre. Ele ainda precisava terminar. Até agora, é isso. Como a cidade de Kufstein tornou-se cada vez mais urbanizada devido às reformas agrícolas de Berengário, Berengário encontrou seu povo sofrendo de uma séria preocupação. Apesar do fato de que eles estavam sendo excepcionalmente bem pagos e não estavam mais vinculados às terras de propriedade dos senhores feudais, as pessoas comuns de Kufstein foram forçadas a suportar condições terríveis de favelas e miséria. Considerando que Berengar era o tipo de homem que desprezava forçar as pessoas a tal miséria, ele teve que criar um novo plano para resolver esses problemas. Felizmente para ele detinha o poder quase absoluto na região e tinha um tesouro substancial construído com o lucrativo comércio de aço e têxtil. Considerando que tinha acabado de fazer os planos para a cidade de Kufstein, Berengário decidiu colocá-los em ação e iniciar a construção de uma grande cidade que merecesse o título de capital de Kufstein. Como ele a rotulou, essa grande iniciativa de infraestrutura foi projetada para reconstruir a região em uma próspera metrópole. O primeiro componente crítico dessa iniciativa foi o saneamento, onde ele planejava ter esgotos e encanamentos em toda a cidade,
onde os resíduos passariam por uma estação de tratamento de esgoto e eventualmente fluiriam para o rio local. Também haveria cisternas que poderiam fornecer água fresca e limpa para as casas de cada cidadão. O segundo componente crítico dessa iniciativa foi a construção de moradias populares em grandes complexos de apartamentos. Esses complexos de apartamentos seriam construídos no estilo tradicional de Enxaimel. Se ele ia construir uma cidade, seria uma cidade esteticamente agradável. Claro, cada apartamento seria equipado com sua própria banheira de cerâmica e banheiro conectado ao sistema de encanamento da cidade. O terceiro componente dessa iniciativa de infraestrutura foi focado na defesa. Com a guerra civil surgindo no horizonte, Berengário precisava de uma maneira de defender adequadamente sua população. Ele ficou mais do que feliz em apresentar um conjunto complexo de muralhas da cidade com base na plataforma da fortaleza estelar do Renascimento e início do período moderno de sua vida anterior. No entanto, ao contrário das paredes feitas ao longo da história da vida passada de Berengário, a sua seria feita de betão armado com aço, que era um método de construção muito mais resistente do que as tradicionais paredes de pedra que normalmente viriam a existir. Uma fortaleza estelar era essencialmente o que parecia. Foi uma fortaleza projetada nos tempos do Renascimento para combater a eficácia e semelhança dos canhões, que viria a ser o golpe mortal para os antigos projetos de castelos medievais. Essencialmente, a cidade seria construída a partir de um polígono dividido ao meio pelo rio In. Nas bordas da muralha haveria uma série de fortificações pontiagudas chamadas bastiões que eliminavam os pontos cegos e permitiam que os defensores atirassem nos sitiantes de todos os ângulos. Acima destes baluartes estariam os cavaleiros, uma estrutura elevada e construída inteiramente no interior do baluarte que funcionava como linha de defesa secundária, permitindo que mais canhões e mosqueteiros defendessem o mesmo troço da muralha. Abaixo dos bastiões haveria uma série de valas cheias de água, que era semelhante a um fosso em design, o que tornaria a cidade praticamente impossível de sitiar completamente. O projeto foi baseado em muitos anos de conhecimento de fortificação que Berengar ganhou de seu tempo estudando em West Point para ser um oficial de engenharia do exército. Nesta época, nenhum exército poderia sitiar com sucesso uma cidade tão bem fortificada. Quarto e último, ele precisava construir um conjunto abrangente de estradas entre todas as principais regiões habitadas de seu território e elegeu o método romano de construção de estradas. Este seria certamente um empreendimento caro. No entanto, ele podia pagar tais luxos e, como tal, Berengário começou imediatamente o processo de construção de sua grande cidade. Neste momento, Berengário percorria a cidade que atualmente presidia a caminho da oficina de Ludwig, que agora era o seu escritório dentro do distrito industrial. Ele notou a sujeira e a miséria em que seu povo vivia e não pôde deixar de desejar acelerar o tempo, para que não precisassem mais suportar essas condições. Felizmente para ele, seus planos estavam completos e ele logo iniciaria o projeto. As pessoas só tiveram que suportar essas condições por mais algum tempo. S. Berengar atravessou corajosamente as portas do escritório de Ludwig. Começou a falar com o velho da siderúrgica sobre a produção de tubos de aço galvanizado para construir seu sistema de encanamento. Se o aço fosse devidamente submerso em zinco fundido, poderia criar uma camada relativamente à prova de ferrugem que seria essencial para a construção de seu sistema de bombeamento. O que você acha, Ludwig? É possível. Ludwig olhou para os detalhes dos planos de Berengário e sentiu uma dor de cabeça crescendo na parte de trás do crânio. O velho suspirou pesadamente enquanto olhava para Berengário como se ele fosse um louco. É possível. Absolutamente. No entanto, vai ser incrivelmente caro fazer isso. Berengário apertou Ludwig no ombro e sorriu antes de tranquilizar seu velho amigo. Não se preocupe, posso cobrir os custos. Este não é um empreendimento que será concluído em questão de meses, mas será um esforço contínuo nos próximos anos. Enquanto for possível, não me importo. Sobre o custo. Ludwig não pôde deixar de admirar o esforço e as despesas que Berengário estava disposto a fazer para garantir melhores condições de habitação e sanitárias para seu povo. Verdadeiramente nunca houve um senhor mais benevolente, ou assim pensava o velho. Ludwig só podia imaginar o quanto Berengar havia trabalhado no orçamento para garantir que sua visão de uma grande cidade se tornasse realidade. S. Ludwig suspirou e aceitou o entusiasmo de Berengário pelo projeto. Tudo bem, eu vou fazer isso, afinal, atualmente temos um excedente de aço que está parado em um monte de armazéns esperando por um projeto tão grande.
Seria uma pena desperdiçar tudo. Berengário sorriu enquanto agradecia a Ludwig por sua ajuda. Bom, se você me dá licença, eu tenho muitas pessoas diferentes para entrar em contato para começar a construção deste meu projeto. Com isso, Berengar deixou Ludwig para trás e contatou os subordinados restantes em sua lista para começar a construir a grande iniciativa de infraestrutura, que mais tarde se tornaria a base de como todas as cidades alemãs seriam projetadas. Tirania de Aço Capítulo 80 Revelação da corrupção. Semanas se passaram e Berengário estava, é claro, ocupado supervisionando a construção de sua grande cidade e também administrando os assuntos do reino em geral. Linde continuou a gerenciar sua rede de espionagem e Cady continuou a treinar as tropas. Tudo corria bem no que dizia respeito a Berengário. Nesse período, nada de importante aconteceu, embora houvesse algumas pequenas melhorias nos planos gerais de Berengário. Por exemplo, hoje foi o dia em que Ludolf finalmente se tornou um sacerdote ordenado. Como tal, ele estava ajoelhado na igreja de Innsbruck, onde o bispo local realizou sua ordenação. A cerimônia não foi nada extravagante, e logo terminou. Quando o bispo de Innsbruck terminou a cerimônia, começou a falar com Ludolf, sem saber que já estava no acampamento de Berengário. Ludolf, devo dizer que você tem seu trabalho cortado para trabalhar naquele território sem Deus. Isso afetou Ludolf, pois a terra em que ele residia atualmente era considerada ímpia pelo bispo simplesmente porque ele discordava das políticas de Berengário. Como tal, ele imediatamente a defendeu. Sem Deus. O que faz você se referir a Kufstein como sem Deus? O bispo sorriu com um olhar condescendente enquanto repreendia Ludolf por sua ingenuidade. Bom Ludolf, eu sei que você tem simpatia pelo povo da região, mas o regente que atualmente os comanda é um herege, excomungado e condenado como tal pelo próprio Papa. Claramente, as almas do povo estão sofrendo sob um tirano tão perverso. Cabe a você levar o povo de Kufstein à luz de Deus. Graças a Deus não teremos que aturar esse herege por muito mais tempo. A última parte da palestra do bispo pegou Ludolf de surpresa. Isso significava que havia claramente uma trama em andamento contra Berengário e, como tal, ele decidiu aprofundar o significado do bispo. Desculpe, receio não entender o que você quer dizer com isso. Porque não teremos que aturar Berengário por muito mais tempo. Se o bispo pensou que estava falando com alguém do lado dele do Vaticano e, como tal, não teve escrúpulos em discutir sua conspiração a portas fechadas. Porque por causa da ordem teutônica, é claro. Ludolf estava visivelmente confuso ao ouvir as ordens do bispo. Como tal, ele explicou toda a situação a Ludolf, que ouviu atentamente. Como você deve saber, a ordem teutônica está atualmente em guerra com o Grão-Ducado de Moscou. No entanto, eles têm um plano para limpar o chão com aqueles malditos Rus e instalar o poder da Santa Sé sobre seu patriarca. Como tal, dentro de 6 meses a 1 ano, eles estarão livres para trazer sua ira sobre os hereges em Kufstein e anexar o território como uma área do Estado teutônico. Certamente o controle do território retornará ao filho favorito de Deus da família von Kufstein naquele tempo. Ludolf ficou chocado, mas entendeu claramente o que o bispo quis dizer com isso. Como tal, ele teve que fazer a pergunta em sua mente. O Papa sabe disso. O bispo simplesmente caiu na gargalhada pensando que Ludolf estava brincando antes de notar a expressão séria em seu rosto. Quem você acha que solicitou a ajuda da ordem teutônica neste empreendimento? Se antes Ludolf tinha alguma dúvida sobre a extensão em que a Igreja Católica estava podre, elas não existiam mais. Verdadeiramente, toda a Igreja Católica estava cheia de corrupção, e ele não podia mais suportá-la. Agora que ele era um padre devidamente ordenado, ele agiria. Pensar em tudo o que Berengário lhe contara sobre a igreja e agora tinha a certeza de que tudo o que dizia era verdade. Quando voltasse para casa em Kufstein, ele rapidamente chegaria a uma disputa acadêmica sobre a igreja e sua corrupção. Ele certamente a colocaria na porta da igreja de Kufstein e teria Berengário imprimindo-a com sua prensa para que pudesse ser distribuída a todos os leitores instruídos nas regiões de língua alemã. Se, no entanto, no momento ele estava cercado por inimigos e teve que desempenhar o papel de um súdito leal. Como tal, ele sorriu rapidamente e acenou para a resposta do bispo. Claro, eu estava apenas curioso. Espero que Berengário receba o que merece. Como tal, os dois se comunicaram por um longo tempo com alguns copos de vinho da comunhão,
As revelações que ele ouviu do bispo agora que ele havia se tornado um padre ordenado apenas, aumentaram sua decisão de condenar publicamente a igreja. O desfalque era o menor dos crimes da igreja. Eles haviam feito coisas verdadeiramente indescritíveis no passado, e o bispo soltou todos os detalhes de que tinha conhecimento depois de beber mais do que seu quinhão de vinho. Lábios soltos afundam navios e, depois de algumas bebidas, o bispo estava mais do que disposto a compartilhar qualquer coisa que Ludolf pedisse. Ludolf rapidamente percebeu que a instituição que ele uma vez olhou como farol de esperança em um mundo terrível estava totalmente corrompida em sua essência, e seria necessário um milagre para salvá-la. Berengário estava certo o tempo todo, embora os dois tivessem debatido sobre até que ponto a corrupção da igreja chegou. Ele sempre viu Berengário como um governante benevolente e homem gentil com aqueles que o mereciam. Ludolf sempre justificou as ações mais cruéis de Berengário como trazendo o julgamento do céu sobre os ímpios. Mesmo quando os inquisidores foram executados, ele não pestanejou. No entanto, agora ele estava totalmente convencido de que os ideais de Berengário eram 100% corretos e precisavam ser pregados por um padre adequado. Mal sabia ele que estava jogando exatamente nas mãos de Berengário. Berengário há muito desejava usar Ludolf para ser o Martinho Lutero deste mundo e inaugurar o movimento protestante. Algo que daria a Berengário um casus belli válido para tomar para si os territórios do mundo alemão depois que chegasse ao poder na Áustria. Afinal, os católicos nunca deixariam existir um Estado abertamente protestante e, pelo poder da ciência e da engenharia, Berengário derrubaria a influência da igreja sobre o povo alemão e estabeleceria a sua própria, que serviria aos seus interesses. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho